Agora, 3h36, o assunto é biodiversidade. A lei da biodiversidade pode facilitar pesquisas em conservação e proteção da natureza. E sobre este assunto, nós conversamos agora com o professor doutor em Ecologia da Universidade Federal de Goiás, o Rafael Loyola. Professor, de que se trata exatamente essa lei e como ela pode ajudar na preservação do meio ambiente? Oi, Daiane, boa tarde. Essa lei é um marco que o Brasil tem agora e que regulamenta o acesso ao patrimônio genético, à biodiversidade, basicamente às plantas e animais do país. Ela pode ajudar muito na conservação porque agora os pesquisadores podem trabalhar de maneira mais fácil, menos burocratizada, com tudo que envolva o recurso genético, e ela também ajuda na inovação do país, principalmente a indústria farmacêutica, que pode usar a biodiversidade para desenvolver cosméticos, produtos, remédios, etc. Professor, por favor, a Clenira Sarquis, eu queria saber do senhor o seguinte, a biodiversidade, ela pode ser trabalhada em todos os setores, assim, tipo assim, ela pode ser trabalhada em animais, em plantas, em vários tipos de como é que fala, de seres vivos? Sim, pode sim, Clenira. Uma vantagem dessa lei, assim, ela diz respeito a todos esses seres vivos. Plantas e animais acho que é mais palpável, né, para todo mundo. Mas também o uso de micro-organismos, fungos, né, que não são tão comuns para todo mundo. Tudo isso faz parte dessa biodiversidade. O importante dessa lei é que ela facilita o uso da biodiversidade, inclusive para setores da sociedade. Então agora, os cientistas podem usar mais fácil a biodiversidade, mas também a indústria, empresas, né, o setor privado. Tudo isso é mais fácil com essa lei. Então ela envolve a biodiversidade como um todo, plantas, animais, mas outros componentes, vamos chamar assim, como por exemplo fungos e micro-organismos, e ela traz essa vantagem de tornar a biodiversidade um mercado novo, né? Agora a biodiversidade é uma oportunidade, porque ela pode ser usada para gerar conhecimento, inovação e até riqueza mesmo para o país. De que maneira as pessoas podem se utilizar disso, assim, no seu dia a dia, assim? Porque a pessoa que está ouvindo a gente, fica uma coisa muito distante para ela imaginar, assim, o que será que eles estão falando lá, né? Eles vão estudar lá a genética do besouro. E o que eu tenho com isso? O que isso muda na minha vida? Como é que é isso? Pois é. Olha, todo mundo, né, inclusive eu que sou cientista, a gente usa essa biodiversidade no dia a dia sem se dar conta. Então quando você quer dormir mais tranquilo, está com dor de estômago e toma um chá de hortelã, você está fazendo uso da biodiversidade. Você usou um produto da biodiversidade, nesse caso é uma planta, né, uma plantinha que é o hortelã, fez um chá para você e aquilo te fez bem. Então você usou a biodiversidade para alguma coisa específica. No seu caso era dor de barriga, né, do exemplo que eu estou dando. Às vezes, quando você trabalha numa indústria farmacêutica ou quando você faz pesquisa científica sobre isso, você vai um pouco além de simplesmente tomar o chá. Então você vai ter que investigar o que tem naquele chá que me fez ficar bem depois, né? Você vai atrás desses componentes, a gente chama os produtos que a biodiversidade pode te oferecer, mas num nível mais fino do que usar a planta propriamente dita. Então, o que a gente tinha era uma lei que punia muito bem quem fazia isso, porque, imagina, do ponto de vista legal, você está usando um produto brasileiro que é comum, que todo mundo conhece, mas você não está pagando nada, né? Você está usando a biodiversidade sem pagar nada. Se você toma o seu chazinho e não tem nenhum lucro sobre isso, tudo bem, vai fazer a menor diferença. Se você é uma indústria, pega essa plantinha, desenvolve um produto em cima dela, vende isso como medicamento para a população e tem lucro, então você está fazendo uso da biodiversidade, está lucrando com alguém, mas não está pagando nada. Então a lei existia para dizer, olha, se você for usar a biodiversidade, mesmo sendo nesse caso de uma planta para gerar um produto farmacêutico, e você tem lucro, você tem que pagar para alguém. E para quem que você paga? É uma confusão, porque para começar você nem sabe para quem você paga. E agora a lei é mais clara, ela diz, olha, tem que pagar tanto, isso tem que ser repartido, né? Por exemplo, se tem uma comunidade tradicional, tipo seringueiros, eles vivem daquilo, eles conhecem, sabem como usar uma planta X que dá um látex, que você transforma em borracha. Se você vai lá e desenvolve um produto em cima dessa borracha, esse pessoal tem o direito de receber
o lucro advindo disso, porque você usou indiretamente um conhecimento que eles te passaram, que não era seu. Tá? E aí que entra o marco legal, que é para dizer assim, olha, como é que você tem acesso a um produto desse? Por que você deveria ter acesso a esse recurso genético, essa pesquisa genética? E com quem você reparte, caso você faça uso para fins comerciais e que haja lucro desse tipo de produto, né? Ô professor Rafael, agora essas coisas, elas são situadas, o Brasil é um país enorme, com uma biodiversidade riquíssima, né? Por exemplo, nós estamos no telefone aqui com o professor Dr. Francisco Langiani, que é especializado em peixes, aqui da Unesp, em Rio Preto, né? Eu queria saber, assim, por exemplo, essas informações, esses estudos, essas pesquisas, elas são cruzadas de que maneira? O senhor sabe o que o professor Francisco estuda aqui? De que forma o estudo do professor Francisco aqui pode ajudá-lo numa experiência aí? Como é que é isso? Vamos perguntar ao professor Francisco se ele conhece o trabalho do senhor aí na Universidade Federal de Goiás. Professor Francisco, boa tarde. Boa tarde, professor Francisco. Boa tarde. Nós estamos com um probleminha no telefone aqui, está difícil da gente ouvir o entrevistado. Professor Francisco, boa tarde. Não deu para a gente falar com ele. Hein, professor Rafael, isso é possível? Vocês conversam, vocês sabem o que um está fazendo num lugar, o que o outro está fazendo no outro? Não necessariamente, né? Vai ter, assim, você tem pesquisadores trabalhando em questões muito diferentes que concernem a biodiversidade e talvez esse contato não seja feito. É importante entender que, por exemplo, o que o professor Francisco faz estudando os peixes, a conservação dos peixes, que aliás é um tema importante atual porque está essa discussão sobre a lista dos peixes ameaçados, né? É importante que a gente entenda que, por exemplo, essas espécies que estão ameaçadas e que está sendo contestado se essa lista vai bloquear o acesso a essas espécies. É importante a gente entender também do ponto de vista genético, o que a gente tem de único, o que a gente está perdendo como uma espécie some. E para eu ter direito de fazer esse tipo de estudo, eu preciso de estudar os recursos genéticos que essa espécie oferece. E para isso eu vou de novo esbarrar nessa tal lei, nesse marco da biodiversidade. A vantagem do marco agora é que ele torna essa pesquisa muito mais simples, né? Você vai lá, eu como pesquisador, não vou ter nenhum lucro em cima desse tipo de estudo com peixes, então eu posso simplesmente me cadastrar no Ministério do Meio Ambiente e eu vou ter direito a ter esse uso. É muito menos burocrático. Antigamente, até agora, porque essa lei ela tem 180 dias para ser implementada, mas antes, e depois essa lei vai ser diferente, antes eu tinha que submeter isso a um processo, a uma comissão que avalia os recursos genéticos do país, e isso poderia demorar 18 meses para eu ter uma resposta. Até lá, no caso de alguns peixes, uma espécie pode sumir, pode ter sobrepesca, então agora fica mais fácil entender e integrar os estudos, por exemplo, que o professor Francisco faz com os peixes aí na Unesp, com os estudos que alguém que trabalha com recursos genéticos faz, por exemplo, na Embrapa, ou aqui mesmo na Universidade Federal de Goiás, e com a conservação das espécies, num marco que torna a conversa mais fácil, porque é menos burocrático. Doutora, aqui é a Daiane, eu queria saber do que é repassado, né? Você tinha citado um exemplo, por exemplo, dos seringueiros, né? Você vai lá e usa a planta para produzir algo que vai te dar um lucro e você vai ter que pagar, né? Uma taxa, né? Para eles, enfim, como foi definido. Obrigatoriamente essas taxas têm que ser usadas para desenvolvimento dessas próprias seringueiras ou, enfim, de qualquer outra planta, produto que esteja sendo usado. Pesquisa, né? Pesquisa, ou não, eles são livres para usar esse dinheiro como quiser, o que estiver recebendo, lógico. Então, esse marco define que é um fundo nacional para repartição desse benefício, que também facilitou para as empresas. Agora eles podem depositar diretamente nesse fundo. Esse fundo ele é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, que vai fazer essa repartição. Então o Ministério identificou, por exemplo, que os seringueiros é que devem receber uma parte da renda que está sendo gerada em cima daquele produto. Ele vai lá e vai ter um mecanismo de transferência qualquer, né? Vai pagar esses seringueiros. O que o seringueiro faz com isso, ele pode fazer o que ele quiser, a comunidade. Normalmente isso não vai ser pago por uma pessoa física, né? Vai pagar para o João Santana, fulano lá, o seringueiro.
Normalmente vai pagar para a cooperativa, para uma comunidade, é bem provável que eles revertam o uso desse recurso para manutenção e uso sustentável daquele produto que eles exploram. Na verdade, é até desejável, né? E aí entra o link importante com a conservação. Se a gente envolver essas pessoas que já são tradicionais, que detêm esses conhecimentos, e mostrar para elas que é importante manter aquilo, até porque a manutenção desse serviço é o que garante uma nova fonte de renda para elas, então a gente vai ter os melhores atores de conservação que a gente quer trabalhando a favor do Ministério, né? Vai funcionar muito mais do que ficar colocando fiscal em unidade de conservação ou área protegida. Vai ter a pessoa local que depende daquilo, que entende do que ela está fazendo e que conserva porque ela ama aquele produto, porque ela depende daquele produto para a sua própria subsistência. Certo. Professor Rafael, vamos agora então tentar falar com o professor Francisco Langiani, que é professor, doutor, biólogo e especializado em peixes aqui da Unesp de São José do Rio Preto. A gente não conseguiu falar com o senhor num outro momento. Professor Francisco, a gente volta a falar então, para o senhor explicar para a gente que trabalho o senhor faz na Unesp aqui de São José do Rio Preto. Eu me lembro que não há muito tempo, a Unesp de Rio Preto desenvolvia uma alga que dá em água doce para fazer cápsula, para encapsular sementes, por exemplo, para reflorestamento. Essa pesquisa ainda existe na Unesp de Rio Preto? Boa tarde. Boa tarde. São outros docentes que desenvolvem esse tipo de pesquisa, que trabalham com alga. Existe um aspecto interessante, entretanto, que é o fato da gente, para muitas coisas, antes da gente poder começar a ter estudos sobre o patrimônio genético e acesso ao patrimônio genético, existe uma coisa que é anterior, que visa a gente tornar a espécie disponível, a gente fazer uma descrição formal dessa espécie. E é nesse ponto que eu tenho trabalhado. Quer dizer, enquanto a espécie ela não estiver disponível, ela não for formalmente descrita, a gente não pode ter nenhuma iniciativa para estar fazendo outros estudos em cima dessas espécies. Então, esse é um aspecto que deve ser levado em consideração também a hora que a gente está falando de patrimônio, de acesso ao patrimônio genético. Professora, aqui é a Daiane. A gente está falando de biodiversidade, está falando sobre meio ambiente, e eu tenho que perguntar, qual que é a sua análise sobre a situação da região de Rio Preto, dos rios e, enfim, das suas condições? O estado de São Paulo é um dos estados mais alterados ambientalmente. E dentro do estado de São Paulo, a região noroeste é particularmente uma das mais afetadas. Então, a situação dos nossos ambientes aquáticos não é das melhores. Eu diria que é de regular a ruim. Quer dizer, a gente precisa fazer muito para a gente estar reconstituindo os nossos ambientes aquáticos, de modo a gente estar mantendo a nossa biodiversidade aquática. Bom, o senhor estuda peixes, né? Nós já tivemos aqui vários peixes famosos, né? Peixes grandes, os rios com muito peixes, assim. Hoje a gente tem muito pesca e pague, né? O pessoal cria peixe comum, a pesca e pague lá, né? E eu queria saber se isso atrapalha de alguma maneira a biodiversidade dos peixes nos rios, né? Foram introduzidos peixes também por causa dos lagos das usinas hidrelétricas, né? De monte, aos montes aí, né? Nos rios, isso atrapalhou um pouco. Como é que o senhor vê tudo isso? Atrapalha. Isso ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Se a gente tem alterados... né? E eu queria saber se isso atrapalha de alguma maneira. Precisando trocar o óleo do seu carro? Venha conhecer a Jeep Lube. Jeep Lube, toda a qualidade que você espera, sem a espera deles. E na medida que a gente ainda introduz espécies exóticas ou espécies que vêm de criadouros, essa situação fica particularmente pior.
né? Então, infelizmente, algumas iniciativas que a gente faz visando a reconstituição dos nossos ambientes aquáticos, passando por peixamento, introdução de novas espécies, introdução de outros peixes, ao invés de serem atividades positivas, elas acabam sendo negativas, né? Então elas contribuem não para a melhoria, mas para a piora dos nossos ambientes aquáticos e para a sobrevivência das nossas espécies aquáticas, né? Professor, quando eu olho para a represa de Rio Preto, né, eu vejo ali uma coloração mais marrom, não sei se é uma característica dela ou porque ela realmente está mal cuidada. Quais espécies se desenvolvem lá, né? Eu não sei se o senhor tem esse conhecimento. Quais espécies de peixes vivem por ali, né? E se haveria uma forma de introduzir algo lá, né, nessa água para limpar, para ficar melhor, né? Porque ela visualmente é muito feia. Não, o aspecto visual dela é o aspecto normal dos nossos ambientes aquáticos aqui na região, um aspecto meio de água com terra, né? Isso é uma característica dos nossos ambientes aquáticos. O que a gente deveria fazer era evitar a entrada nesses ambientes de coisas que normalmente não deveriam estar. Por exemplo, assoreamento. A hora que a gente constrói bairros novos, empreendimentos novos, loteamentos novos, a gente tem que proteger os mananciais, evitando que a gente tenha uma entrada muito grande de terra nesses ambientes, assoreando os ambientes. A gente tem que protegê-los contra a entrada de esgoto doméstico, esgoto industrial, né? E, particularmente, a gente tem que refazer as matas ciliares, quer dizer, porque as matas, uma faixa de vegetação na margem dos nossos ambientes aquáticos protege muito e impede uma grande entrada de material vindo de fora, como esgoto, como lixo, como terra, né? Isso ajudaria bastante a manutenção. E a gente tem uma diversidade que é relativamente grande, tá? Na nossa represa municipal, a gente tem espécies novas, espécies que ainda não estão descritas, que nós estamos estudando para descrevê-las, para dar um nome formal a essa espécie. Isso é sinal de vida na represa. Isso é sinal de vida, exato. Apesar de toda alteração, as nossas espécies estão aí, elas estão vivendo e a gente está identificando coisas novas, né? Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Nada, obrigado. Mas eu queria falar rapidamente com o professor Rafael Loyola, que está lá do outro lado do telefone, lá em Goiás, para saber dele o seguinte: o controle ambiental contra pragas por outros insetos, o senhor é a favor disso? O senhor acha que dá para a agricultura brasileira deixar de usar tanto agrotóxico e usar isso? Lenira, o Brasil é um dos maiores compradores de agrotóxico do mundo, né? De fato, a gente usa muito agrotóxico e tem diversas organizações internacionais que alertam para o fato de que a gente usa mais do que o necessário. Também é verdade que essa indústria avança rápido. Hoje a gente usa, mesmo usando essa quantidade de agrotóxico, assim, se a gente for comparar em termos líquidos, por área, a gente aplica menos agrotóxico do que se aplicava no passado. Agora, desde muito tempo, né? O controle biológico, que é usar esses insetos para controlar essas pragas, ele vem acontecendo. O Brasil tem pesquisas fortes com isso, tem instituições fortes, a Embrapa faz um trabalho forte com isso, várias universidades do Brasil têm trabalhos muito interessantes, e tudo isso é muito válido, desde que haja um estudo prévio e um controle específico para que esses organismos não escapem. Então, a preocupação, acho que todo pesquisador tem quando usa esse tipo de agente biológico, né, é a preocupação daquilo escapar de onde você está aplicando. Mas a nossa pesquisa no Brasil tem desenvolvido bem nesse sentido. A gente tem agentes biológicos que são bastante específicos, ou seja, eles vão atacar aquela praga e quando aquela praga morrer, eles basicamente vão morrer também, né? Eles não vão ficar lá o tempo inteiro. Mas o controle com o que se escapa depois disso tem que ser observado.
Porque o agrotóxico também escapa, né, doutor? E o agrotóxico escapa... Mata a gente. Sem controle. Porque isso aí depois ele sai da lavoura e cai em outro ambiente, cai no rio especificamente, e afeta não só a biodiversidade do rio, que o professor Francisco estava falando, mas afeta a nossa vida, né? O controle da nossa qualidade de água vem se deteriorando por uma má gestão da água que nós temos, e que vocês estavam falando agora, mas também por uma quantidade de agrotóxicos maior do que deveria conter numa água normal que você bebe em casa. Então, assim, como biólogo, é claro, eu vou dizer que esse controle biológico talvez seja mais interessante, um pouco mais lento e que requer uma certa pesquisa, mas é importante, deve ser lembrado, porque se nós continuarmos com o uso de agrotóxicos que nós temos e com essa gestão dos recursos hídricos irresponsável que o Brasil tem, a solução a longo prazo vai ser que a gente tenha que ter um outro tipo de tratamento de água, que aí sim será muito mais caro do que a aplicação de um agente biológico. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pelas informações. Daiane.